Fala pessoal, continuamos a análise das minhas partidas no Festival Bela Itália, o segundo torneio que eu participei na Itália em agosto. Antes de mais nada, se você está gostando das análises, está achando interessante e instrutivo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito e divulga para os amigos também, pessoal que gosta de estudar xadrez e que às vezes não conhece o canal. Nesse vídeo vou mostrar as partidas da rodada 5 até a rodada 7, 3 partidas, e vou mostrar as partidas que eu enfrentei os meus amigos, os outros jogadores brasileiros que estavam lá também, o Emi Diego de Berardino e o GM Iago Santiago. Como eu mostrei no primeiro vídeo, ou quem acompanhou viu, essas partidas empataram. E aí eu deixo a pergunta, vocês acham que quando a gente se enfrenta nos torneios, os empates, quando eles acontecem, são jogados ou são partidas combinadas? Muita gente tem essa suspeita. Então deixa aí o que você acha. E já fala, você acha que tem muito empate curto nos torneios no Brasil, por exemplo, quando os GMs se encontram, quando eles se enfrentam? Essa é uma questão que muita gente às vezes levanta nos torneios. Mas eu acho que vocês vão mudar de ideia vendo essas partidas. Então vou começar mostrando a partida que eu joguei na quinta rodada, a gente está seguindo a ordem contra o Emi Diego de Berardino. Nesse momento, como eu tinha ganho a partida anterior contra o Agüero, eu disparei na liderança ali, né? Eu fiquei isolado. Mas o Diego vinha atrás com 3,5. Ele era o único jogador que estava mais próximo de mim. Os outros já estavam a um ponto de distância. Essa rodada, ela foi jogada no dia da rodada dupla. Esse torneio seguia o mesmo formato do Spilimbergo, que foi o primeiro. Então, o primeiro dia rodada simples, aí a rodada 2 e 3 dupla, rodada quarta simples, e rodada 5 e 6 dupla. Essa partida foi jogada 9h30 da manhã, que era o horário da rodada dupla. Então, assim, a gente não teve muito tempo de preparar. Eu já imaginava que poderia. A gente, assim, sentia muito que podia ser eu contra o Diego, mas às vezes o emparceramento, como o torneio tem pouca gente, ele dá uma bugada. Mas eu joguei contra o Diego de Brancas, né? Bati a cor ainda e tal. E eu tava meio ponto de distância. Em termos de torneio, o empate seria um resultado razoável para essa partida, porque eu manteria, né, a minha liderança por meio ponto do cara que está mais perto, que era ele, e os outros estavam a um ponto de distância já. Então, na pior das hipóteses, quem ganhasse que estava a um ponto de distância ficaria a meio ainda. E aí encostaria no Diego, né? Mas por outro lado, aí assim, tem a parte teórica, mas tem a parte prática do torneio, que é o quê? Eu tô de brancas, e a próxima rodada eu vou trocar, a não ser que aconteça alguma coisa muito rara, me personagem, uma coisa estranha, eu vou trocar, eu vou de pretas. Então, eu tenho meio que uma obrigação moral de aproveitar as peças brancas, assim, de tentar tirar uma vantagem. Outra coisa é que tem também o torneio do meu adversário. Ele tá a meio ponto de distância de mim, se ele ganha, ele me passa já. E tem a questão da norma. Tudo bem que como eu mostrei no resumo do torneio, o Diego deu um pouco de azar no emparceramento, que na terceira rodada ali ele jogou contra um menino de 1900 que atrapalhou muito o rate médio dos adversários dele. Mas com certeza, ganhando de mim, a performance dele ia ficar muito alta e tinha uma chance de ele acabar enfrentando vários caras de mais de 2.450. Então, de repente, assim, numa sorte absurda, podia dar a média no fim do torneio. Tem essas considerações, assim, de que, tipo, tem o torneio do adversário também, tem as ambições do cara. E às vezes, mesmo que ele já sinta que não vai dar para fazer norma por causa do rate médio, ele ainda tá ali para tentar ganhar o torneio, para fazer o melhor dele. Eu não costumo conversar assim com os meus amigos quando eu vou enfrentar eles antes da partida sobre essas coisas de empate, assim, e a gente não fala de nada disso, pelo menos eu, né, com os meus colegas, com os meus amigos. Então a gente tava dividindo o quarto, tava os três juntos. Bom, a gente fez nossas coisas normais no dia anterior, jantamos, fomos caminhar e tal, conversamos, assim, a gente ficou sabendo do emparceramento já era por volta de umas 11 da noite, ou 10 da noite, que era a hora que tava saindo, mas normal. Eu, para essa partida, praticamente não preparei. Né? Pelo menos no dia anterior, eu acho que nenhum de nós olhou nada. Agora, quando a gente levanta, né, acorda na manhã da partida, já sabendo que vai jogar um contra o outro, e ninguém fala nada, tipo, nenhum dos dois fala, e aí, o que a gente faz hoje e tal, assim, já fica bem claro que os dois vão jogar. Então aí já amanhã ela já é um pouco mais tensa, assim, a gente conversa normal, toma café e tal, mas já tá, tipo, os dois já estão concentrados na partida. E aí eu dei uma breve olhadinha em algo pra jogar antes, mas foi muito rápido, assim, tipo, nem meia hora. E eu imagino que o Diego fez mais ou menos a mesma coisa. Então, eu joguei C4 nessa partida, joguei inglesa. É uma abertura que eu tenho testado às vezes, uma vez ou outra. Eu achei que tinha um bom potencial de surpresa, porque imagino que muito provavelmente ele estava esperando ou meu peão dama de sempre, ou o cavalo F3 que eu tinha jogado já algumas vezes nesse torneio em Spilimbergo também.
Então, por eliminação, achei que C4 seria o que ele esperaria menos. E porque ele não teve muito tempo também de pensar em como eu ia jogar essa partida. Então, claro, se o cara tem pouco tempo, ele não vai checar um lance que ele acha que é muito improvável jogar, né? Eu também joguei C4 porque o Diego tem um repertório bem fixo contra a inglesa. Ele costuma jogar assimétrica, que foi o que ele fez. Então, cavalo F3, cavalo C6 e agora eu joguei G3. Mas aí nesse momento ele já me surpreendeu um pouco, porque eu tava esperando cavalo F6, que é uma linha que ele joga com muita frequência, assim, cavalo F6 para D5 e jogar com centro aberto. E ele tinha jogado assim em Spilimbergo também. 2 partidas, eu acho até. Mas ele fez G6. E aí isso já me causou um pouco de dúvida, porque agora eu tenho que decidir se eu vou abrir o jogo ou não, né? Eu joguei D4 no fim porque eu queria uma posição um pouco mais aberta. Dá pra fazer cavalo C3, que é o mais normal, só que depois de bispo G7, já é mais difícil das brancas jogarem D4. Aí, bom, leva para um outro tipo de jogo, um jogo mais posicional na simétrica, né? Porque ele provavelmente vai fazer, digamos, depois de bispo G2, ele pode escolher entre E6 e E5 e tirar o cavalo por E7. Aí ele tenta manter o controle desse ponto aqui D4 o máximo possível. Então D4 levou a um jogo mais aberto, mas assim, aqui a gente já tá os dois fora, porque eu não tava esperando essa ordem e ele também não tava esperando em inglesa. C por D4, cavalo por D4 e bispo por G7. E ele já pressiona o cavalo, né? Se eu trocar em C6, B por C6 é uma troca que costuma ajudar mais as pretas, porque ele ganha a coluna aberta para a torre e traz um peão para o centro. Então eu vou tirar esse cavalo, né? Eu joguei cavalo C2. A outra opção, a alternativa seria cavalo B3, mas eu tinha em mente já um setup que eu queria para essa posição. Aqui eu pensei um pouco decidir como que eu ia tirar as minhas peças. E aí a gente vai ver que para esse setup o cavalo está melhor em C2. Então ele jogou cavalo F6, bispo G2, roque. Uma opção interessante aqui é H5 para as pretas, pelo fato do cavalo não estar mais em F3, né? Essa ameaça de H4 ela é um pouquinho chata. Aí eu jogo H3, que é uma reação comum para responder H4 com G4, e as pretas continuam com D6. Ele vai rocar pequeno mesmo, mas é interessante porque em algumas posições o peão de H3 é um alvo. Ele joga, por exemplo, bispo E6, dama D7, parecido com a partida, e aí ele já está pressionando H3. Mas tá, foi rock, D6. Essa partida, como foi jogada na roda da dupla e na primeira do dia, assim, que é de manhã e tal, é, tenho a impressão de que na rodada da manhã o pessoal tenta economizar energia, né? Não fica gastando muito tempo nas decisões. Então, os dois lados só tiraram as peças. Cavalo C3, aí ele joga bispo E6, e agora eu fiz B3. E parece um pouco arriscado esse lance com o bispo na diagonal, né? Só que aí a gente percebe um dos detalhes. 2 detalhes importantes, que foi o que eu falei lá atrás quando eu tirei o cavalo para C2, né? Primeiro, o cavalo em C2 ele me permite jogar B3, para eu ficar com uma posição estável aqui no centro, né? Esse peão de C4 ele me garante um pouco de espaço. Além disso, o cavalo em C2 defende a torre. Então eu nunca preciso me preocupar com temas como cavalo E4, assim. Porque eu tomo mesmo, o cavalo toma e bispo A1, cavalo A1. Então esse é um detalhe bem importante dessas posições para quem joga, né, essas linhas de inglesa, perceber isso, que o cavalo está sempre protegendo a torre, então você tem a possibilidade de jogar B3 sem ter medo de recursos na diagonal. Aqui ele fez dama D7, então o jogo das pretas é bem metódico, assim, com dama D7 ele cria mais ou menos uma ameaça estratégica típica dessas posições que é bispo H3, para eliminar o bispo de G2, que é uma peça bem forte das brancas, né, na inglesa. E aqui já foi um momento que eu pensei bastante, porque eu poderia continuar com o meu desenvolvimento normalmente, com o bispo B2 e permitir o bispo H3 das pretas. Isso deve levar um jogo igual. Mas eu decidi jogar um lance mais provocativo, que é torre E1. Quando eu faço torre E1 aqui, eu tô dizendo o seguinte para ele. Se você jogar bispo H3, eu não vou trocar os bispos, eu quero manter meu bispo. Vou jogar bispo H1. Por isso que eu tirei a torre, para o bispo não ficar cravado. E aí esse era um momento bem legal. Ele pensou por um tempo aqui e jogou torre AD8. Só que tinha umas posições bem interessantes depois de bispo H3. Porque o que eu tive que calcular? Que eu pensei assim, bispo H1, e agora as pretas podem tentar um plano de ataque, bem típico dessas posições, cavalo G4. Esse lance chega com o tempo, né? Porque ele ataca o cavalo de C3. Bispo B2 é a resposta mais natural, a resposta mais lógica aqui para as brancas. Só que ele tem dama F5, atacando F2.
eu não tenho como voltar à torre, por exemplo, porque o bispo tá tirando a casa. Então, eu pensava que F3 era forçado. E aí eu pensava assim, bom, eu jogo F3, se ele der um cheque aqui em C5, E3. E por mais que a minha posição pareça instável, assim, pareça um pouco suspeita, agora ele não tá conseguindo progredir no ataque. Ele vai ter que tirar esse cavalo, tipo, cavalo E5, e aí eu acho até que eu consigo dar uma ajeitada nas minhas peças. Por exemplo, cavalo A4 parece duríssimo, né? Porque a dama tá quase sem casa, que ele ainda tem dama A5, mas já parece uma posição que talvez ele vai ter que tomar um pouco de cuidado. Cavalo D4, eu continuo tirando minhas peças, né? Depois bispo C3 eu dou uma boa ajeitada aqui. Eu achava essa ideia legal porque era uma variante bem provocativa. Que, tipo, se ele não tiver o ataque, ele vai acabar tendo que voltar as peças depois, e eu achava que isso me daria uma boa posição. Só que eu percebi um recurso aqui legal, que ele, depois eu falei pra ele na partida, ele não tinha visto. As pretas têm uma ideia muito forte, quem quiser pode usar de exercício aqui, jogam as pretas. Nessa posição, ele tem dama por C2, um sacrifício de dama absurdo. Porque aí dama por C2, bispo D4, e o meu rei tá totalmente cercado pelas peças menores das pretas. Sacrifica a dama por uma peça. Olha que loucura essa linha. E3, cavalo por E3. E eu continuo levando os mesmos temas, que agora ele ameaçou tirar o cavalo para G4 de novo, ele tá atacando a dama. Se torre E3, bispo E3. Vou ter que dar a dama. Eu tinha pensado em dama D3 e eu achei que isso aqui ainda aguentava. Porque eu pensei, cavalo C2 me obriga a entregar a dama por D4, cavalo toma, cavalo de 6 D4, mas sobra cavalo D5. Eu achei que nessas complicações eu não tava pior. Porque esse cavalo por E1, por exemplo, cavalo por E7 intermediário. Quando, sei lá, rei G7, bispo D4 cheque, depois torre por E1 e tá 2 por 1. E aí eu tô com muito material. Só que ele tem E5. Essa jogada é bem forte. Esse escapou de mim no cálculo, assim. E aqui as pretas estão ganhas porque ele vai ganhando. Ele vai tomar uma das torres e vai ficar com qualidade a mais. Mas essa variante é muito louca. Checando agora, né, dando uma breve analisada para esse vídeo, o computador ele fala que dá para aguentar com dama F2, que seria a melhor opção. Quando o cavalo C2, a diferença é que como não é cheque, eu tenho tempo de fazer G4 para prender esse bispo. Mas aí ele dá a seguinte linha: cavalo por A1, torre por A1 e as pretas têm F5 para liberar o bispo. Cavalo D1, força a troca em F2, né? Bispo F2, cavalo F2. Parece que vai prender o bispo. Só que aí F por G4, F G4 e as pretas têm o último recurso. Torre por F2. Rei por F2 e bispo por G4. Depois de tudo, assim, sobra um final que ele tem 2 peões a mais, que dificilmente o par de bispos vai oferecer compensação suficiente, mesmo que eu consiga um bispo de cores opostas. Então essa era uma variante bem legal. Mas claro, percebendo que ele tem dama por C2, no meio do caminho eu poderia melhorar as minhas chances. Então, na verdade, a defesa correta aqui é bispo F3. Porque aí eu não exponho a diagonal, né? Eu obstruo ali o ataque em F2 e com isso com isso o jogo tá igual, assim, o branco não tá pior. Além disso, tem defesas melhores aqui. Então, no caso, quando o cavalo G4, é mais forte dama D2, é melhor defender com a dama. Porque aí a diferença é que se dama F5, F3, né? E agora não dá pra jogar dama C2 porque toma, quando o bispo D4 e E3, a diferença é que o bispo tá em C1 defendendo. Então daria pra jogar dama C5 cheque ainda, mas aí E3. Normal aqui, cavalo F6, bispo B2 e ok, a partida segue, assim, não tá melhor pro branco nem nada, tá? Mas o jogo segue e o branco consegue se ajeitar eventualmente com cavalo D4, algo assim, né? Ou na pior eu jogo um bispo G2 e aí, beleza. E talvez a melhor defesa, o melhor lance mesmo seja bispo D2 aqui. Que já seria um pouco mais sutil, né? Mas a ideia é sempre jogar F3 e aí o bispo continua controlando essa casa. Mas bom, essa era uma linha, uma variante bem curiosa, assim, que ele analisou, mas eu acho que ele não viu o dama por C2, então ele não entrou nisso. Aí ele decidiu simplesmente continuar desenvolvendo e jogou torre a D8. Tem uma questão um pouco difícil aqui que é qual torre as pretas colocam em D8, mas é bem interessante a decisão dele de trazer a torre de A para D8, porque assim, ele ameaça romper com D5. Se as pretas conseguirem jogar D5 nessa posição, o jogo seca muito fácil. Então, por exemplo, torre A D8, bispo B, se eu jogo bispo B2, aí vem D5. Aí como ele abre no centro e força muitas trocas, isso iguala tranquilo, ó, CD, cavalo por D5, para eu não levar uma cravada, né, na diagonal.
Cavalo toma bispo G7, rei G7 CD, bispo toma e meio que troca tudo, né? E aí já igualou, estrutura simétrica e tal, tá bem ok pro preto. Então eu joguei E4 para não deixar o D5, porque, como eu já mostrei, eu não preciso ter medo de cavalo por E4, que cavalo toma e a torre tá defendida. Agora ele joga bispo H3, agora sim. E aí o que muda? Se eu jogo bispo H1, cavalo G4, bispo B2, e aí ele tem F5. Esse lance é bem chato com o peão em E4, né? Porque ele vai abrir a coluna F. Por isso que ele deixou a outra torre em F8. Eu acho bem legal essa decisão também dele. Porque, por outro lado, se fosse torre FD8, aí eu poderia jogar E4, bispo H3 e bispo H1, e é diferente. Aqui o F5 não vem com tanta força com a torre fora, né, da coluna F. Então ele jogou torre AD8, como o D5 é uma ameaça, eu fiz E4. Mas agora tem esse problema, ele faz bispo H3, e se bispo H1, cavalo G4, bispo B2, F5. Já é uma iniciativa perigosa. Ele ameaça, às vezes, até jogar um cavalo por F2 e F por E4, assim, para expor meu rei. Então, apesar de que eu não gostaria de trocar os bispos, eu tive que aceitar. Joguei bispo B2. Bispo toma G2, rei por G2. E nessa posição ele jogou E6. Ainda, né, pensando no D5 ali. Pensando em romper com D5. Dava para jogar A6 direto. Que essas são as duas rupturas que as pretas podem tentar, podem buscar nessa estrutura. E6 e D5 ou A6 e B5. É o jeito que ele tem de tentar enfraquecer o meu controle central ali, que eu tenho com os peões. Mas se A6, eu jogaria torre B1. Eu acho que isso deve ter incomodado um pouco o Diego, porque agora ele teria que fazer E6 de um jeito ou de outro. Se B5, se torre B8, por exemplo, porque B5 ainda não dá, né, mas torre B8. Aí, como o bispo está protegido, tem uma ideia temática muito forte nessas posições. Cavalo D5. Isso provoca umas trocas favoráveis para as brancas. Ó. Cavalo D5 e toma D5 é mais forte que C por D5 aqui. Por quê? Depois de bispo B2, torre B2, ele não tem uma casa tão boa para o cavalo. Cavalo D8 e aí cavalo E3. E aqui as brancas têm muita vantagem de espaço. Eu tenho uma vantagem posicional bem clara, porque eu vou dobrar as torres na coluna E e ficar pressionando E7. Esse é o ponto de tomar com o peão de E, é criar um peão atrasado ali em E7. E além disso, tem umas ideias com H4, H5 um dia, para criar pressão na ala do rei. De modo geral, as peças brancas estão mais bem coordenadas aqui, né? Porque ele acabou ficando apertado e o cavalo atrapalha a ligação das torres ainda. Então ele fez E6 para tentar o D5. Eu tava esperando esse E6, mas aí eu tinha visto um lance que parecia um pouco chato para ele, que era esse, bispo A3. É bem legal que eu nunca preciso me preocupar com o cavalo no ar, que nem a torre em A1, mas o lado bom mesmo é que com o bispo em A6 eu pressiono o D6, e isso torna a posição das pretas um pouquinho incômoda, porque não é tão fácil agora dele encaixar esse D5. Digamos, se ele faz torre 8, pode ser chato tirar cavalo B5. E mesmo no caso de D5, eu tenho aqui um cavalo D6, né? Então meu cavalo entra em D6 e é bem chato. Eu nem lembro se era isso exatamente que eu tinha visto, mas eu sabia que mesmo nessa posição ele não ia conseguir jogar tão facilmente. Porque, vamos dizer, mesmo que eu jogue um torre C1, assim, só para sair da diagonal, agora D5 ainda não é uma ideia, que eu tomo uma vez com o peão de E e troco as torres. E depois eu posso capturar em D5. Então ele ainda vai ter que trabalhar um pouco para recuperar o peão. Mas bom, ele jogou A6 agora porque como o D5 não tá chegando, ele prepara B5 e ele também controla o pulo do cavalo para B5. Só que eu consegui dar uma estabilizada agora com dama D2. E esse é um momento importante, porque ele fez um lance que eu considerei um pouquinho passivo nessa posição e aí me deu a chance que eu queria para conseguir um jogo um pouco mais fácil, que foi dama C7. Ele decide sair da coluna D, mas aí torre A D1 e eu já consigo colocar uma pressão chata em D6. Aqui eu senti que eu estava começando a pegar uma vantagem, mas ainda vai acontecer muita coisa nessa partida. Não dá para ele romper com B5 direto. Às vezes esse lance é bem dinâmico e ele resolve os problemas das pretas, mas aqui não é o caso, porque eu tomo e cavalo B5 mesmo. Se dama B7, aí cavalo por D6 ataca a dama, então eu fico totalmente ganho. Mas ele poderia ter feito B6 direto, né? Dava para jogar B6 direto, quando torre AD1, aí dama B7. Aí é interessante essa posição, porque ele já tá pronto pro B5 e ele tem a dama aqui na diagonal também. Tomar em D6 não é uma ideia boa, porque eu vou perder uma peça, né? Leva cavalo E8, por causa dessa cravada. Então esse era o caminho. Ele falou depois da partida que ele devia ter jogado B6 direto, mas ele só percebeu isso depois. É que quando ele jogou dama C7, ele tinha uma outra ideia nessa posição. Ele pretendia responder torre AD1 com dama A5. Porque dama A5 parece um lance bom, assim, ele também sai de alguns temas,
e tá preparando o B5 também, né? Só que tem uma resposta muito forte das brancas nessa posição, que é cavalo A4. E eu já tinha visto e ele percebeu depois também. Porque depois da troca de damas, a pressão em D6 já é muito mais séria. E aí, se cavalo E8, aí aqui eu consigo continuar aumentando essa pressão com cavalo B4. Outro lance bem forte. Cavalo B4, bispo B4, e se B5, cavalo B6. Só que vai ficando cada vez mais difícil dele defender. Porque torre B8 leva cavalo D7, né? Ganha uma qualidade. E se B por C4, daí cavalo por C4, outra peça atacando D6. Então vai ficando cada vez mais difícil para as pretas. E ele tá todo errado aqui, né? O cavalo não pode sair porque tá caindo D6, mas aí ele atrapalha a ligação das torres e eu tô a um lance de aumentar ainda mais essa pressão. Até C5 aqui já é uma ideia daqui a pouco. Então ele acabou tendo que fazer um lance passivo, cavalo E8. Aí eu senti que isso foi bom para mim, né? Porque eu pensei, bom, eu já consegui coordenar as minhas peças, tô batendo ali no ponto fraco da posição dele, que é D6, e agora eu acho que eu só preciso dar um jeito de ajeitar a minha posição. Se eu conseguir organizar bem as peças, provavelmente eu vou ter uma vantagem agradável, assim, minha posição vai ficar mais fácil. Mas justo nesse momento eu acho que eu gastei uns bons 15 minutos aqui tentando encontrar uma forma de organizar as minhas peças, mas não deu certo, assim, eu não achei o melhor caminho, e no fim acabei fazendo uma jogada ruim. Eu joguei cavalo E2, porque a minha ideia era. Eu queria dar uma reorganizada nas minhas peças, mas esse lance é ruim. Ele perde o controle da posição adversária, que era algo muito importante de manter. Eu tinha pensado em cavalo B4, mas depois eu percebi que tinha um problema com esse lance, que é dama A5. Essa jogada é muito forte. Eu achava inicialmente que ele podia jogar bispo toma C3, dama por C3 e agora dama A5 ganhando uma peça. Porque simplesmente eu não tenho como defender tudo aqui. Mas tem bispo B2 ainda, né? Eu consigo me ajeitar bem a tempo. Por causa da casa H8. Mas eu acho que dama A5 direto é muito bom. Se cavalo por C6, BC6. E aí tá pressionando A3 e C3, né? O único jeito de não perder material aqui é fazer um lance como ou cavalo B1 ou bispo B2, mas eu já sentia que isso aqui deixava as pretas livres de problemas, né? Talvez não seja tanto assim como eu pensei na partida, talvez tenha sido pessimista, mas pareceu ok pra ele. Mas eu tinha pelo menos duas continuações possíveis que eram bem boas, assim. Tinha F4, esse lance eu considerei e ele é bem lógico para ganhar espaço e para às vezes ter um B5, um E5. Mas eu achei que expunha um pouco a posição do meu rei, que deixaria meu rei um pouco exposto. Porque eu vi B6 para pôr a dama em B7. Mas aqui eu tinha uma manobra muito precisa, dama E3 e quando dama B7, dama F3. É legal porque eu coloco a dama na diagonal e consigo organizar bem minhas peças. Então agora E5 já é uma ideia bem séria. Já é um lance muito forte que tá chegando. Eu acho que isso era bom mesmo, bem bom. Se eu não me engano, ele comentou que ele tinha uma ideia que era jogar bispo F6 para passar o bispo para E7, para reforçar a posição. Só que aí, né, as pretas ficam sempre nessa posição mais passiva. Então isso seria bom para mim. É bom quando você melhora a sua posição e o adversário responde de um jeito defensivo, porque aí só você tá progredindo. Então F4 era bom, mas eu não vi essa passagem da dama. Agora, outro lance que era interessante era a torre E3, porque eu posso considerar a torre D3 às vezes. Cedo ou tarde eu vou ter que fazer F4, né, para não levar cavalo E5. Mas esse lance era bem interessante e também é uma forma de manter o controle da posição. Se dama A5, agora cavalo E2. Agora sim, porque sem as damas é diferente. Sem as damas eu consigo dobrar mais facilmente, ali a pressão em D6 fica mais incômoda. Só que o cavalo E2 que eu fiz, ele permite uma ideia muito boa das pretas. Então, vamos ver se vocês encontram aqui qual foi o lance que o Diego jogou rápido até. Existe uma regrinha prática que a gente tem, que a gente lembra muitas vezes, né, que a gente usa um conceito, que é assim, não é uma regra que funciona 100% das vezes, tá? Mas muitas vezes, eu ia falar muitas vezes sempre, não, mas muitas vezes, frequentemente, assim, quando o adversário faz um lance passivo de cavalo, tipo, cavalo para trás, você tem que começar a considerar rupturas. Porque quando o cavalo volta, o adversário perde o controle sobre algumas casas centrais. Então é um momento que você tem que se perguntar se não dá para você explorar isso para liberar a sua posição. E é exatamente o que ele faz. O cavalo volta, B5. Porque essa jogada, essa ruptura não era possível com o cavalo em C3, mas como eu voltei, eu dou a chance dele jogar imediatamente.
O que eu tava mais em mente, assim, era que se ele fizesse um lance como B6, aqui eu poderia jogar cavalo D4. E eu ainda teria um controle da casa B5, né? Então, só que ele faz B5 direto. Aí foi C por B5, A por B5 e eu joguei cavalo C D4. Eu vou, tipo assim, não é que eu furei B5, mas eu pensei, se ele jogar B5, eu acho que eu fico feliz até. Porque aí eu vou ter um alvo. Quando C B5 a B5 eu volto, cavalo para eu jogo um cavalo em D4, pressiono B5 e tenho a coluna C aberta. E como ele ainda não tá bem organizado por causa do cavalo em 8, eu achava que isso me daria uma iniciativa. Só que não é tão bom quanto eu pensava. Inclusive, era mais preciso cavalo de E D4 nessa posição. Porque quando eu joguei cavalo de C D4, ele respondeu muito bem aqui com torre A8, aproveitando o fato que meu bispo está desprotegido. Então era até melhor eu fazer cavalo de E D4 para manter o outro cavalo protegendo o bispo. Foi cavalo CD4, ele jogou torre A8. Tinha outras opções, tipo cavalo por D4, cavalo por D4 e dama B7, já era ok. Mas aqui, bispo B4, eu ainda gostava da minha posição. Eu não tinha certeza se tinha vantagem, mas tem uma pressão em B5 e D6 e eu posso um dia criar um peão passado. Então eu achava que isso ainda me dava chances práticas. Mas ele mandou bem aqui, torre A8, jogou bem ativo. E eu joguei torre C1, que é o mais preciso. Cavalo por B5 parece um bom lance, porque dá um duplo ali, ataca D6, só que tem um problema. Na partida a gente estava mais considerando dama B6, os dois. E aí é difícil das brancas manterem o controle aqui da posição. Mas nesse caso, dama B6 é um pouco impreciso por causa de cavalo por D6. E aí ele me falou disso depois da partida. Eu vi essa posição. Torre por A3, cavalo C4, dá um duplo e vai ficar duas por uma. Mas eu não tinha certeza aqui, porque depois de dama C5, cavalo toma, dama toma, eu achava que esse bloqueio que ele tem na ala da dama é muito incômodo, assim, vai dar o tempo dele se organizar. Mas depois de 2C1, dama A6, o jogo segue igual. Eu não acredito, assim, que as brancas estejam melhores aqui, tá? Porque eu não vou conseguir manter as peças dele presas, assim, por muito tempo. E quando ele der uma coordenada, as peças podem ser bem perigosas, principalmente porque ele tem um jogo muito bom nas casas pretas. E as minhas torres ainda não estão muito ativas. É ainda pior tomar de bispo em D6, porque aí dama B5, bispo F8, bispo F8, eu ainda ajudei ele a se organizar, né? Ele tá melhor coordenado aqui. Mas na verdade o mais preciso é dama B8. Porque aí cavalo por D6 não vai ter duplo depois de torre por A3. Então tem que jogar bispo por D6 e vai transpor para essa variante piorada, que é dama B5, bispo F8, bispo F8. Mas é melhor o torre C1 que eu fiz, que era a jogada que eu tava realmente contando. Ele jogou torre por A3, e aí cavalo por C6. O golpe cavalo por B5 parece que ganha, mas dá errado. As pretas têm dama A5. Uma jogada muito forte, é um contragolpe, né? Porque a minha dama tá desprotegida. E aí eu tenho que trocar as damas, mas depois de torre A5 o cavalo tá atacado. Então eu vou ficar com peça a menos. Então eu jogo cavalo por C6, e aí cavalo F6. Nesse momento a gente já tava baixando o tempo. Eu tinha mais tempo que ele, mas ele já tava começando a apurar, que eu acho que eu tava um pouco na frente. Então é importante dizer isso, porque eu vi uma ideia. Tipo assim, eu achava que essa posição ainda era favorável para mim. Porque o que eu pensei? Daqui a pouco eu jogo o cavalo D4 e fico batendo em B5, mas eu tenho umas ideias com dama B4 também. Eu posso jogar torre C2 e dobrar na coluna C, e esse cavalo em C6 também tira várias casas das peças das pretas. Eu acho que eu fui um pouco otimista, ou muito confiante na minha posição, mas eu achava que na prática ainda estava mais fácil para mim. Então ele jogou cavalo F6, e aí eu caí num erro que na prática às vezes dá certo, mas nesse caso foi muito perigoso, que é assim, quando você sente que o adversário está apurado e você vê uma ideia que é muito provável que ele não tenha percebido, que ele não tenha visto e aposta muito na surpresa da posição. Eu fiquei muito atraído aqui por um lance que eu calculei rápido e eu achei que ganhava, que é E5. Só que isso é um erro que me faz perder completamente o controle da posição. Depois da partida, ele me falou que realmente ele não tinha visto E5. Mas a gente vai ver que ele respondeu muito bem a essa jogada. Então eu calculei E5 e fui. Era melhor eu ter jogado torre C2, um lance bem de consolidação, assim, defendendo a 2 e preparando para dobrar na coluna. Eu ainda achava que eu tinha um pouco de pressão nessa posição. Porque um detalhe tático é que cavalo por E4 não é uma ameaça, eu tenho dama B4. E eu tinha visto isso. Eu vi que ele não estava ameaçando o cavalo E4. Porque dama B4 ataca a torre e o cavalo. Ainda assim, nessa posição, o computador dá cavalo C5. E é uma posição meio confusa, porque dama por A3, dama C6, F3, dama D5. E por mais que eu tenha qualidade a mais, o preto tem umas ideias ativas, como o cavalo D3 chegando. Mas objetivamente, assim,
eu tinha umas opções mais sólidas, tipo cavalo E D4 mesmo. Ele vai pôr a dama em B7 para defender B5 e aí torre C2. Eu até pensava em umas coisas assim, dama B4, torre por A2 e dama por D6, porque eu achava que eu vou ganhar o peão de B5 uma hora, só que a posição nem é tão boa quanto eu imaginei, assim, torre E8 e ele tem bastante contrajogo aqui com a torre na sétima, né? Tem cavalo G4, por exemplo. Então eu nem tô tão tranquilo assim quanto eu achei. Mas eu poderia jogar torre C2, torre de F a 8 e aí F3. Reforçando E4, né? Fechando a diagonal aqui, enfim. É uma posição sólida, mas ele já igualou. Aqui já tá equilibrado. E outra possibilidade era transpor, né? F3, torre de F8, torre C2 também. Mas eu fui nesse E5, porque o que eu vi? Se D por E5, dama B4. Eu ataco a torre e ameaço o cavalo E7, ganhando a dama. Então essa era a minha ideia tática. Aqui ele perde material, né? Ele tem que jogar torre A7, cavalo por A7, dama A7, cavalo C3, enfim. Tô com uma qualidade a mais, mas eu achava que na prática, com um apuro de tempo, essa posição seria muito difícil dele segurar. Só que o E5 ele tem um problema. Ele ganha essa casa pro cavalo D5. Então ele consegue ativar o cavalo. Eu vi isso, mas achei que nesse caso aqui sim eu poderia responder com o cavalo de ED4, que já é um erro. O computador fala que eu tenho que jogar cavalo F4 para já lutar pela igualdade. Quando eu fiz cavalo ED4, eu pensei, pô, aqui eu acho que eu tô ganho. Porque tá caindo B5, se der por E5, cavalo B5. E também tem uma pressão em D6. Então, por exemplo, se ele faz dama B6, E por D6. Eu pego o peão ali e tô jogando D7. Assim, tá praticamente ganho. Porque ele não tem como parar o peão. Se der por E5, cavalo por B5. Mas primeiro, eu furei duas coisas. Cavalo por B5 aqui leva dama D7, um recurso brilhante. Porque se cavalo por A3, cavalo F4 ganha a dama. Então aqui eu já também meio que perco o controle da posição. E além de tudo, eu pensei muito em dama B6, que é o lance que eu achei que me incentivou a jogar E5, né? Porque aí é por D6. Só que eu deixei passar a dama B7. Muito mais simples. E melhor, porque ele põe a dama, ele faz duas coisas, né? Ele protege o peão e também coloca a dama na diagonal, aqui criando problemas para o meu rei. Ao mesmo tempo, agora D por E5 já é uma ideia. Então, de repente, a posição ficou muito difícil para mim. Porque eu não tenho tempo de resolver o problema da diagonal. Se eu jogo rei G1, D por E5, cavalo por E5, torre de F8. Agora todas as peças pretas estão muito bem colocadas, ó. Torre C2, B4. E essa é a posição dos sonhos para as pretas nessa estrutura. Ele cria um posto avançado para o cavalo em C3, o bispo está ativo, as torres estão pressionando a 2. Aqui eu já estou muito pior, claramente pior estrategicamente. Então, eu joguei por D6, assim, não tinha volta. Mas eu percebi que ia acontecer algo terrível nessa posição. Quando aqui eu já tinha calculado o pior. Bispo D4, tenho que tomar de dama. Se eu tomar de cavalo, tô levando cavalo F4, né? Cheque duplo e mate. Mate. Então dama por D4. Só que aqui ele tem torre A6. E eu não posso tirar o cavalo. Porque se eu fizer lance com esse cavalo, vai ter uma catástrofe na diagonal. E eu não tenho o cheque. Porque cavalo E7, cavalo por E7 é cheque. Então perde uma peça. Então eu jogo dama C5, único. Só que vem torre C8. E aí nessa posição eu tomei uma decisão extremamente arriscada. É até um exercício bom para vocês pensarem aqui que vocês jogariam. Assim, o objetivamente melhor, que é o lance do computador, é jogar D7. E eu vi essa defesa. Só que o que acontece? Dama por D7, o cavalo ainda tá caindo. Eu nunca tenho esse descoberto aqui, esse golpe, né? Porque cavalo por E7, ele toma defendendo a torre. Tudo dá errado, taticamente, para as brancas nessa posição. Então eu tenho que jogar cavalo E5. Só que aí, torre por C5, cavalo por D7, torre por C1, torre C1, torre por A2. E agora eu já tô com um peão a menos, mas assim, esse final, ele seria depressão pura para mim. É um final simplesmente horrível, né? Eu tô com um peão a menos, a torre tá ativa, daqui a pouco ele joga B4 e fixa B3, cria um posto avançado pro cavalo, assim, seria muito sofrimento. E, tipo, por mais que ele tá apurado, esse é um final onde ele faz lances muito fáceis. As próximas jogadas dele são todas com tempo. Tipo assim, para ganhar tempo no relógio. B4, torre B2, rei G7, H5. Ele vai só fazendo lance, melhorando a posição. E eu não vou conseguir segurar isso aqui na prática. Assim, de cada 10 vezes que eu jogar essa posição com um cara dessa força, né, do meu nível, eu vou perder umas 8, 7, sei lá. Não, se muito, tá? Se eu conseguir salvar umas duas. Então aqui eu tomei uma decisão extremamente arriscada, assim, muito louca. Joguei dama por D5. E por D5, cavalo E7.
que agora a diagonal tá fechada, né? Rei G7, cavalo por C8. E apostei todas as minhas fichas nessa posição. Que eu tenho, né, um peão passado e torre peça pela dama. Então, digamos, se eu tiver tempo de jogar torre C7 aqui, beleza. Por exemplo, se torre A2. Torre A2, torre C7. Não, torre E7, na verdade. Melhor. Porque aí eu vou jogar D7 e o peão começa a ficar muito forte. E o mais importante é que aqui a gente já tá nessa situação de apuro que acho que ele tá com tipo 1 ou 2 minutos. Talvez 1 minuto. É que eu mudo o caráter da posição, levo pra uma posição que ele não tinha esperado. Assim, é um lance que ele não tinha considerado, dama por D5. Ele me falou depois da partida que ele levou até um susto aqui. Na hora que eu joguei dama por D5, era um lance que ele não tava nem sonhando, ele levou até um susto e pensou, tipo, caramba, será que eu perco agora? Então é muito importante essa coisa de quando você tá muito pior, você mudar um pouco a direção do jogo e tentar surpreender o adversário. Ainda que seja uma ideia furada, que é o caso aqui. O sacrifício de dama é furado. Mas ele tira o adversário do que ele estava esperando e deixa o cara muito confuso. Então, aí por D5, cavalo E7, rei G7, cavalo C8, é que as pretas estão ganhas, né? Mas ele tá com 1 minuto, ele tem que achar os lances. Ele jogou D4, que é um lance bem ativo, ativa a dama e faz bastante sentido. Mas o que eu vi? Quando eu entrei nessa sequência, eu só tinha visto D4 também. Mas aí depois eu comecei a considerar torre C6. Aí eu falei, putz, torre C6 eu acho que a partida acaba. Eu não tava. Eu não tava conseguindo nem ver um jeito de seguir a partida nessa posição, pra vocês terem ideia. Porque depois de torre C6, dama C6, o cavalo tá caindo, ele tá preso. E eu não tenho como jogar torre D1, dama por C8 e torre D5, porque sobra dama C6 cravando a torre. Então fica perdido. E se cavalo A7, dama D7 ou dama D6, né? Cavalo por B5, dama D4. Eu ainda tinha alguma esperança de, quem sabe, tentar segurar essa posição, mas é impossível, né? Porque ele toma defendendo o peão de D5. Então, meio que não tem o que fazer aqui mesmo. Se eu não me engano, eu considerei até um torre D1, algo assim, não tenho certeza agora. Pra quem sabe tomar D5, jogar A4 e tentar montar uma fortaleza. E ele tem dama D7, que é uma opção também mais simples, o cavalo ficar preso na hora. Então torre C6 era simples, mas aí ele jogou D4. Rei G1, agora já é um pouquinho diferente. Porque quando torre C6, eu troco e torre D1. Dama por C8 e torre D4. A posição tá ganha aqui pro preto. Mas vai ser um pouco parecido com a partida, já não é tão simples. Então ele jogou D3. Parece muito forte, porque o peão chega na sexta e ele tá ameaçando um garfo aqui. Joguei torre D1. Agora eu não tenho tempo, né, de jogar, por exemplo, torre E7 mesmo. Porque dama F3 e quando D7, D2. Ele tá promovendo e vai segurar a promoção do meu peão. Então eu joguei torre E D1, dama D5, um bom lance, ele controla o peão passado e tá apoiando D3. Só que aí eu joguei torre D2, que é a minha melhor chance prática. Se torre C3, parecia até melhor esse, porque eu já tomo dobrando as torres. Só que torre por A2 e quando torre de CD3, dama F5. Uma jogada muito forte porque ele toca no peão de F2 e ataca o cavalo. E aí o problema é que se eu jogar torre D2, torre toma, torre por D2, dama por C8, eu não tenho tempo de jogar D7, porque dama C1 cheque ganhando a torre. Então eu teria que jogar rei G2, só que aqui vem dama D7, e essa posição já está muito ganha para as pretas. Qual é o plano dele aqui? A diferença qual é? Quando ele bloqueia o peão na sexta, ele tem o plano de trazer o rei para D8 primeiro e depois ele solta a dama. E aí eu não consigo progredir depois, porque mesmo que eu jogue D7, eu não vou ter como passar a torre, assim, porque aí rei toma. Então quando ele chegar com o rei em D8, ele solta a dama e vai ganhar fácil. Então eu vi essa ideia, eu percebi que torre C3 levava isso, aí eu joguei torre D2. Aí agora sim, eu tô ameaçando, por exemplo, dobrar em D1 e tomar em D3. E às vezes, né, se ele tirar errado as peças, eu tenho o cavalo B6, alguma coisa assim. Então ele jogou torre C6 nessa posição. Torre por C6, dama por C6, só que torre por D3 aqui. E aí a gente tem um momento bem crítico da partida. Aqui os dois estão com, sei lá, 1 minuto. Ou eu tenho 5, ele tem 1, assim, mas ele tá bem apurado. Olha que interessante, se ele joga dama por C8, a posição fica perdida para as pretas. D7. E não adianta, porque agora minha torre não tá em D2, ela tá em D3. Então ele não tem o cheque ganhando a torre. Ele pode jogar dama C1 cheque, rei G2, dama C6, só que agora é rei H3. Dama E6, G4, H5, F3.
E as brancas ganham porque ele não vai ter cheque mais. E não tem como parar a promoção. E se ele joga dama D8, aí nessa posição eu tenho A4. E eu ganho, porque a dama tá paralisada em D8. Então B por A4, B por A4, Ré F6, A5, simplesmente. Rei E7, A6. Ele não tem tempo de sacrificar a dama pelo peão, porque aí eu ganho com o peão de A. Se ele tomar em D7 também, troca tudo e A7. Então ele tem que ficar parado. Só que aí Rei E6, A7, Rei E7, essa é a única chance dele. Se eu jogar A8, dama por A8, e aí D8 vai ficar um final de peões iguais. Um final de peões igual. Só que eu nem preciso deixar ele em zug. Por exemplo, obrigar ele a jogar Rei E6. Eu posso dar um cheque. Se ele tomar em D7, torre D3. E quando o Ré F6, torre E8, dama por D7, A8. Aí, torre a mais. Então essa já é uma posição mega tensa. Porque aí ele, né, ele não viu aquele torre C6 lá no começo. E agora já surge uma situação assim. Que tipo, se ele errar, ele perde, assim, né, a posição. Se ele jogar, por exemplo, dama D7, eu já tenho o cavalo B6. E depois eu jogo D7 e tô ganho. Mas aqui ele achou o único lance, que é dama C2. Também é uma posição que não adianta ele dar o cheque. Tipo, cheque, rei G2 e dama C6. Porque rei H3, de novo. E se ele jogar, sei lá, dama C2, é que eu não tenho torre D5 porque é dama E4. Mas um exemplo, assim, torre D4, dama C3, torre D5. Agora dama C6 leva cavalo B6. E eu já ameacei D7. Quando troca aqui, é a mesma posição que a gente acabou de ver. A4. Tá ganho. Mas dama C2 é um lance fino, que ele ainda encontrou. Por quê? O que muda? Se torre D5, dama B1 cheque, rei G2, dama E4. Aí eu vi, tipo assim, é uma posição que eu também tenho um pouco de sorte, porque parece que eu tô perdido, mas eu tenho justo essa casa, torre D4. Essa casa ele não tem como dar um cheque ganhando a torre. Dama C5, eu volto pra D1. E aí dama C2. E de novo eu não tenho a casa D5, eu volto pra D4. Aqui foi dama C5 e aí empatou. Empatou porque a impressão que dá é que tem que ficar repetindo, né? Atacando a torre, para eu não ter tempo de jogar D7. Mas qual é a avaliação objetiva dessa posição? A avaliação objetiva é assim: as pretas estão ganhas. Mas como é o ganho? Esse ganho é bem difícil, tanto que a gente viu depois da partida, aí o Diego falou pra mim: eu nem vou ficar triste, porque era muito insano para achar com 1 minuto no relógio. Tem alguns detalhes aqui que são bem finos, mas é legal. Essa posição também serve como exercício, para vocês darem uma olhada, assim, tipo, vê se você consegue encontrar o ganho de pretas. Toma uma água, enquanto isso que eu não tomei nenhuma vez. Então, vamos lá. O preto tá ganho, mas a solução ela é difícil. Primeiro, joga a dama por A2. Aliás, eu acho que aqui é importante considerar duas coisas. Primeiro, que o cara tá muito apurado, ele tá com 1 minuto. Segundo, que existe um risco real de perder a partida. Não é só que, tipo, o pior que pode acontecer é empatar. Se o meu peão chegar em D7, eu ganho. Em muitas posições, né? Então ele tá arriscando alguma coisa. É muito difícil quando você tem essa sensação na partida, que você tá arriscando perder também. Então ele tem que jogar dama por A2, porque o primeiro detalhe é que se D7, dama 1 cheque ganhando da torre. Só que o lance é rei G2. E aí, o que acontece? O único que ganha agora é dama 8 cheque. Se ele faz, por exemplo, se ele joga, por exemplo, dama 1, torre D5 aqui ele já tem que empatar. Se dama 8, cavalo B6, defende a torre e vai jogar D7, aí a gente já viu que essas posições as brancas ganham. Ele tem que jogar dama E1 para quando o cavalo B6 tem dama E4 cheque, só que aqui a torre está protegida, então é no máximo empate. Então o que ele faz? Ele joga dama 8 cheque. Porque o detalhe fino é que eu não posso voltar o rei para a primeira. Se voltar o rei para a primeira, leva dama 1 e cai a torre. Então joga rei H3. Se F3, dama A2 cheque. E o rei tem que ir para H3 do mesmo jeito. Então joga RH3, só que agora dama 1. Só dama 1, não é dama por C8, porque dama C8 D7. E aí dama D8. Diferente das posições que a gente viu das outras, aqui eu não tenho o peão de A2. Porém, nesse caso o final empata. Ele não perde, mas empata. Por quê? Rei G2, rei F6, ele traz o rei. Só que como o peão tá na sétima e não na sexta, ele não pode tirar a dama. Se ele tirar a dama, eu forço a troca de damas. Só tem uma coisa que as brancas têm que tomar cuidado nessa posição. Eu não posso deixar meu rei numa casa que ele tenha cheque. Por exemplo, se eu fizer um lance como H4 aqui, eu perco. Porque aí dama 8 cheque, põe o rei em D8 e acabou. Aí ele ganha. Mas é simples, é só deixar o rei seguro. Rei E2, rei F6, rei D3. Encontrou uma casa que o rei não leva cheque, o final empata.
Então, cheque aqui, ele nem pode tomar, né? Tem F6, torre D4, e é isso. No final, empata. Então, como que ele ganha? O ganho aqui é dama 1, mas a diferença é que nessa posição meu rei tá lá em H3, então ele tem essa entrada da dama por trás. Agora, esse plano, né, de dama 2, dama 8 e dama 1, eu acho que um jogador da força do Diego poderia achar, sei lá, com uns 15, 10 minutos no relógio. Mas com 1 minuto é muito difícil, porque é aquela coisa, se não tiver o ganho, você perde a partida. Então, torre D2, para tentar defender F2, só que ele ainda tem dama C1. E agora a torre tem que abandonar a posição, né? Porque se eu ficar com a torre na segunda, ele toma em C8 com cheque, eu não vou ter D7. Então eu tenho que ficar na coluna D, torre D5. Se torre D4, é pior. Dama F1, rei G4 e dama F2 ganham um tempo atacando essa torre. Então torre D5. E aqui ainda tem a conclusão do problema, né? Dama F1 cheque, rei G4 e dama F2. Só que como o meu rei ficou muito mal, ele já pode deixar avançar para a sétima. D7, porque, por exemplo, F5, rei H3, dama F1 cheque, rei H4, dama F3. E ameaça mate a torre ao mesmo tempo. Aqui aí as pretas ganham. Então vocês veem que é uma solução longa e ela não é nada óbvia, assim, tem que achar umas manobras realmente surpreendentes com a dama. Mas ficaria ganho. Então a avaliação final da posição, as pretas estão ganhas. Só que ele tem que achar um caminho bem forçado, assim, não tão forçado, porque se fosse forçado ele acharia todos os lances, né, se for tudo único. Mas um caminho nada óbvio, assim, muito sutil. Umas manobras de dama ali. É uma variante ganhadora que mostra bem a força da dama, né? Quando você consegue, tipo, como a dama pode ir para todos os lados do tabuleiro rapidamente, né? Mas é aquilo, com o relógio correndo, com 1 minuto, e sabendo que você pode perder a posição se você fizer um deslize, aí não é nada simples. Talvez, assim, se ele percebesse dama por A2 e visse que dá o cheque ali em A8, talvez teria uma chance dele entrar, porque aqui sim, o pior que pode acontecer é empatar. Né? Se ele não vê o ganho, ele joga dama por C8, assim, aí empata. E aí, de repente, na sorte, assim, achar o dama 1. Mas, enfim, não foi possível para ele. Para minha sorte, né? Porque seria um... Eu perderia de brancas, ele me passaria no torneio e teria que jogar outra de preta. Seria um resultado chato pra caramba. Mas no fim, esse empate acabou me mantendo na liderança ali meio ponto na frente. Agora, claramente, uma partida extremamente lutada, né? Como vocês podem ver. Inclusive, tem alguns momentos que daria para secar para um empate, ali quando ele ameaça D5, por exemplo. Mas a gente vê que os dois lados estavam jogando a partida, né? E quando ele pegou a iniciativa também, ele começou a jogar para ganhar ali. Foi um resultado pacífico, mas não sem luta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Eu queria mostrar as partidas 6 e 7, mas ficou muito longa a análise dessa partida, só que eu achei ela super interessante. Então, eu vou deixar para um outro vídeo, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa minha partida contra o Diego de Berardino. O Diego tem um canal no YouTube também, ele falou do torneio no canal dele, fez um vídeo. Vocês podem dar uma olhada lá, é só procurar em Diego de Berardino o que vocês acham. Ele tá fazendo uma série legal de partidas de 10 minutos também, então vocês podem dar uma força lá pro canal dele. E é isso, seguimos com as análises do Bela Itália. Pós quinta rodada eu tava ali com meus 4,5 em 5, tava bem ainda, mas tinha a segunda rodada do dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tá curtindo, deixa o like. Se quiser deixar um comentário falando o que você achou sobre a partida também, é bem-vindo. E é isso, continuamos com as análises. Valeu e até a próxima.